Glória a Deus. Versículo de número 1. Quando o Senhor trouxer do cativeiro os que voltaram a Sião, e estávamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor, e estas grandes coisas que fez o Senhor por nós, e por isso que estamos alegres. Amém? Amém. Fazemos regressar outra vez do cativeiro o Senhor como corrente do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quem pode dizer amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Querida igreja, nós lemos o Salmo 116 e nós lemos o Salmo 126. Esses dois salmos são salmos entoados, salmos cantados, que Davi, segundo o coração de Deus que Davi era, estava agradecendo a Deus pelos benefícios, pelas vitórias e pelos livramentos. Eu não vou falar sobre os 70 anos do cativeiro do povo de Israel, porque vai tomar muito tempo, uma história tão grande e tão imensa. Mas eu quero falar da mudança dentro do cativeiro. Quando o salmista Davi, ele foi chamado para ser o rei de Israel, Davi ele estava pastoreando ovelha. Davi ele estava no campo cuidando das ovelhas de seu pai. O que me chama a atenção é que esse Deus que está aqui nesta noite, esse Deus que um dia deu seu único filho na cruz do Calvário, como está escrito no livro de João, evangelista João, no capítulo 3, versículo 16, diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, aleluia, na cruz do Calvário, para que aquele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse mesmo Deus é aquele que preparou a trajetória para este moço chamado por nome Davi, até a segunda história de Davi e a terceira história de Davi nos traz a lembrança do sofrimento e do cativeiro que o povo de Israel passou. Ou seja, Deus não chama ninguém desocupado. Ou seja, Deus não chama ninguém que não quer negócio com Ele. Ou seja, Deus só chama aquele que ama a obra, aquele que quer fazer a obra, aquele que quer seguir a Jesus. Certa feita, Jesus chegou para o discípulo, chegou para a igreja, chegou para o povo e disse aos discípulos: olha, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Mas lá no livro de Marcos, quando Cristo ele morre e ressuscita, ele disse aos discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura da terra. Eu vim falar sobre 3 fases. A primeira fase é a chamada do homem, a segunda fase é a permanência do homem e a terceira fase é a vitória do homem. Aleluia! Amém? Glória! Quando Cristo ou quando Deus chama Davi, Deus dá uma ordem ao profeta por nome chamado Samuel. Esse mesmo Samuel que não ouvia a voz de Deus, esse mesmo Samuel que 3 vezes, numa noite inteira, Deus brada para falar com Samuel. Para escutar a Deus, tem que entender, tem que compreender e tem que conversar com Deus. Porque 3 vozes
hoje nesse globo terra: a voz do homem, a voz do diabo e a voz de Deus. Para entender essas três vozes, tem que ter a direção de Deus para saber como Deus fala com o homem. Quando Deus chama Davi para essa responsabilidade, Davi não assume automaticamente. Os anos vai se passando e Davi vai passando por problema difícil, problema caótico, problema, aleluia, que deixou a sua vida toda debilitada, mas era uma preparação da parte de Deus para que Davi tomasse o trono de Israel, ficasse no trono de Israel e desse direção ao povo de Israel. Olha para o teu irmão e diz: tu não está entendendo a tua chamada. Diz para ele. Eu quero que você repita de novo: tu não estás entendendo a tua chamada. Tu não estás entendendo a tua chamada. Mas esta prova que estás passando, Mas a prova que está é passando uma prova de Deus que Ele te ama. É uma prova de Deus que Ele te quer. É uma prova de Deus que Ele vai te abençoar. é forte. Pois bem, Aleluia. a primeira prova que o salmista Davi passou foi a do leão, foi a de Saul, que ficou, aleluia, ali em Jerusalém. E a Bíblia diz que precisava de alguém para tocar a harpa, para que o demônio que estava na filha de Saul saísse. Um demônio que era da parte de Deus, a permissão de Deus, para que o Deus viesse a trabalhar na vida de Davi dentro de Jerusalém. Glória, glória. Não escuta. Glória. Ele toma o reinado a um período de tempo, e esse período de tempo que Davi toma o reinado, Glória. fica em Jerusalém como segundo rei de Israel, o homem mais considerado da Bíblia. Posso dizer assim que, aleluia, foi um homem que lutou a vida inteira pelo Israel. Glória a Deus. Mas tem uma coisa: Glória. havia um povo que estava dentro de um cativeiro. Glória a Deus. Havia um povo que tinha um Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Glória. que precisava ser liberto das garras dos cananeus, das garras dos jebuseus, das garras de outras e outras nações. E Deus vai levantando Davi, e levando Davi para guerrear. Escuta isso que eu vou dizer: Deus não tem negócio com covarde. Deus não tem negócio com quem não quer nada com Ele. Escuta isso: para ser crente tem que seguir a Ele. Para ser crente tem que deixar todas as coisas do mundo para servir a Ele. E ser crente não é fácil. Por quê? Porque seguir a Deus não é para todo mundo. Porque diz a Bíblia que o mundo, aleluia, oferece muita coisa. A própria Bíblia diz que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então a Bíblia está ensinando ao homem, dizendo: olha, tu pode ganhar toda a riqueza do mundo, mas se tu não aceitar a Cristo, não adianta de nada. Eu quero chamar a tua atenção aqui. Eu vou parar e quero dar um testemunho, um pequeno testemunho aqui, porque tem muitas pessoas que não é crente e tem que escutar esse testemunho que aconteceu na minha vida. A Bíblia diz que Davi, ele guerreou até a sua velhice. O apóstolo Paulo disse: olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo está dizendo: olha, eu passei escassez, eu passei fome, passei noite de frio, mas eu não abandonei o barco. Aleluia. Glória. Não escuta isso. Davi, como segundo rei de Israel, passou por várias batalhas. E a Bíblia diz no Salmo 23, querido, em versículo 4, que ele diz que passou pela beira da morte. Ou pelo vale da morte. Aleluia, glória a Deus. Deus deu livramento a Davi de várias maneiras. Eu não entendi, vou explicar melhor. Quem serve a Deus, Deus está livrando. Quem serve a Deus, Deus está guardando.
guardando. Mas irmão, eu não sou crente, eu sei. Ele está te livrando, ele está te guardando, porque ele tem um negócio contigo, porque ele tem uma obra para fazer contigo, porque ele tem algo além contigo. Por isso que ele livra dos homens sanguinários, por isso que ele livra dos homens perversos, por isso que ele livra de doença, por isso que ele livra de perseguições, por isso que Deus livra das tentações humanas. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o teu santo nome. Aleluia. Quando Davi vai chegando na sua velhice, Davi quer agradecer a Deus. Amém? Amém. Aí ele diz assim: eu vou levantar um templo, fazer um templo para dar a Deus o melhor, porque quem dá a Deus o melhor tem o melhor. E aí, meu Deus, irmão, se tu der a Deus o melhor, tu vai ter o melhor. É a Bíblia que diz isso. Ele intenta no coração de fazer um templo, já chegando perto da sua velhice. Aí o profeta Natan disse: o que tanto teu coração faz? Glória a Deus. Só que a ordem de Deus disse: olha, não diga a Natan a ele que não faça, porque um das suas sementes há de fazer o templo para me adorar. Meu Deus, é forte! Aleluia. Aleluia! Que darei eu pelos benefícios que o Senhor tem feito? Daqui fique queria fazer um templo para agradecer a Deus pelos livramentos de morte, pelas lutas, pelas guerras, pela tempestade, pelos processos, pela noite escura. Que darei ao Senhor? Diz a Bíblia mesmo que eu quero dar todo o que eu tenho, ainda é pouco. Eu posso dar minha adoração aqui nessa noite, eu posso louvar, não, mas ainda é pouco. Jesus quer mais, Ele quer muito mais. Eu vou parar por cada hora. A Bíblia diz que Deus permitiu que Salomão fizesse o templo para adorar a Deus. Olha Davi dizendo: que darei ao Senhor? O que é que você veio dar ao Senhor aqui nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Você veio dar a tua alma, você veio dar a tua vida, você veio dar a tua adoração, você veio dar a tua glorificação. O que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito? Que pergunta, né, meu irmão? Davi fez, escreveu: que darei? Alguém, a nossa irmã aqui e a nossa irmã, eu tenho quase certeza que receberam um presente. A gente, quando vê alguém, né, aniversariando, dá um presente, não é isso? Davi está dizendo: o que eu darei a Deus? É forte! Aleluia! O que eu darei ao Senhor pelos agradecimentos? Aí Davi disse: agradecerei ao meu Senhor nos átrios, no meio do seu povo, no meio da congregação, e feliz dos santos que dormem no Senhor. Eu quero dizer uma coisa muito certa aqui: crente não morre, crente ele dorme, porque espera o dia do julgamento da igreja, espera o dia do arrebatamento da igreja. Então escuta que eu vou parar. Que darei ao Senhor. Todas as pessoas que estão aqui, independente de ser cristão, independente de ser crente, mais que eu possa fazer, ainda é pouco para Deus. É verdade, é verdade. Só para analisar e parar a palavra aqui, eu quero dar um testemunho da minha vida aqui. Pessoal, até aí eu não vou pregar mais, porque se eu for pregar sobre a vida de Davi, a gente vai parar lá em Salomão. Salomão, a gente vai falar para Jeroboão e a hora não vai dar. Quem não é crente aqui, levanta a mão só para conhecer. Quem não é crente? Tu não é? Tem mais gente? Olha para aqui. Eu nasci no berço evangélico. Quem conhece a igreja batista do Alto Santa Isabel aqui? Quem já foi lá, já passou na frente? Poucas, né? Na época era pastor Pedro.
Eu ia só para a escola bíblica dominical comer o lanche da escola dominical. Amém? Glória a Deus. Eu ia só para a escola dominical fazer o que, irmão? Comer o lanche da escola dominical. A minha avó ficava orando para Deus trabalhar na minha vida. Quando eu tive uma certa idade, eu me afastei da igreja. Esse período aqui eu vim morar aqui na Ilha das Cobras. E nesse período, depois que eu saí aqui da Ilha das Cobras, escuta isso. Eu tinha entrado na galera da VS, que conhece e sabe, ouvi falar, que significa vândalo dos display. Eu entrei na galera do Liso, entrei na galera da TCA, lá de Casa Amarela, turma de Casa Amarela. Na época tinha a turma da Cobra Can aqui, que tinha uma rincha na época aqui, com o pessoal lá de Casa Amarela, é um coisa sério. Eu entrei numa gangue, eu vou nem gangue, eu vou dizer extermínio, lá no Detran, extermínio dos ninjas. Foi ali onde eu vi pessoas dilaceradas, pescoço torado, cabeça torada, muitas outras coisas. Mas deixa eu pra lá, que tem criança, eu não posso estar contando aqui, tem muita coisa forte que não dá pra contar. Foi nesse período que eu encontrei Jesus novamente. E chegou